Amados de Deus e queridos irmãos, para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e eu tenho relatado experiências minhas e também denunciado a hipocrisia da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Estive na instituição por mais de 30 anos e por causa disso, então, a cúpula da igreja tem feito processos em vários lugares no Brasil. E hoje saiu uma notícia que diz assim: um ex-bispo da Igreja Universal foi condenado à revelia a pagar R$5.000 de indenização a uma fiel que se sentiu ofendida com a publicação ou publicações do religioso na internet. Segundo o processo, depois que deixou a instituição, o ex-bispo passou a publicar vídeos no YouTube, nos quais afirma que a Igreja Universal adultera e deturpa a palavra de Deus. Além disso, diz que os seguidores da religião são manipulados por ela, alegando ter se sentido ofendida com as críticas à sua fé. A fiel ajuizou a ação no Juizado Especial Civil de Santarém, em Santarém, no Pará, cujas regras processuais prevêem uma audiência de conciliação com a presença das partes. Acontece que o ex-bispo vive no Rio de Janeiro e não compareceu. Isso determinou sua revelia. O juiz Marra Gomes, o nome do juiz é Gerson Marra Gomes, Gerson Marra Gomes, ressaltou que a ausência na audiência de conciliação faz com que as alegações do autor da ação sejam consideradas válidas. Cabia ao promovido o ônus de impugnar nos fatos alegados pelo promovente e, como se manteve inerte ao chamado judicial, mesmo cientificado dos efeitos legais oriundos da sua ausência, a sessão de conciliação deve suportar a presunção legal de veracidade decorrente da revelia, escreveu o julgador. Processos no país todo. Não é a primeira vez que um fiel da Universal recorre aos juizados especiais quando se sente ofendido por alguma publicação. Em 2008, a jornalista Elvira Lobato e a Folha de São Paulo foram processadas em dezenas de comarcas no Brasil por causa de uma reportagem sobre o crescimento da igreja. Os processos tramitaram em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Piauí, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Norte. Todos foram protocolados em cidades do interior dos estados. Segundo o departamento jurídico do jornal, a Folha e a jornalista Elvira Lobato foram intimados pelo menos 50 ações. Em outro caso, os jornais Extra do Rio de Janeiro e A Tarde de Salvador, juntamente com seus jornalistas, também responderam a ações de indenização em diferentes cidades do país. A notícia foi sobre um fiel detido e liberado em Salvador
por ter danificado uma imagem de santo. Os autores das ações alegaram terem se sentido ofendidos com a divulgação da notícia, além de correrem risco de agressão e sofrerem discriminação. Bom, então essa é a tática da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, eu nunca trabalhei em Belém do Pará, muito menos em Santarém. Então o juiz Gerson Marra Gomes deu a sentença, porque eu não compareci, e aos 9 dias do mês de dezembro nem poderia comparecer, porque eu não estou no Brasil, e a pessoa que se sentiu ofendida, me parece que o nome dela, da pessoa que se sentiu ofendida, pelo menos está aqui, promovente Nainá Moura Guimarães. Nainá Moura Guimarães, não conheço, mas essa é a tática da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. O Bispo Macedo, juntamente com a cúpula, eles orientam vários membros, obreiros, pastores, entrarem com processos em vários lugares, justamente para que a pessoa não consiga se defender e não consiga comparecer às audiências. Muito bem, Belém do Pará, você que é do Belém do Pará, eu gostaria, e você que é advogado do Belém do Pará, você que é um estagiário, ou você do Belém do Pará, que é um promotor de justiça, aliás, teve um promotor que entrou em contato comigo, que você averiguasse, o senhor, a senhora pudesse averiguar esse processo, porque o doutor Ricardo está também vendo se consegue entrar nos computadores, entrar no sistema lá do Pará, mas o sistema não estava em funcionamento. Então, se você puder nos ajudar, por quê? Porque eu não fui citado, eu não recebi intimação desse processo. Eu não recebi intimação desse processo. Então, eu sei que a Igreja Universal do Reino de Deus, em Belém do Pará, e no Pará, ela tem uma juíza que é membro da igreja. Não quero aqui dizer que ela esteja envolvida nisso, mas a igreja tem sim força política em Belém, ela tem força econômica e ela tem força na mídia também. Então, se você puder nos ajudar, entre em contato comigo através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. 21 980 19 60 17. E um recado para o Bispo Gonçalves, que está em Belém. É o senhor Bispo Gonçalves que está em Belém. Eu sei que tem a mão do senhor, certamente, o senhor está por trás disso, e espere, porque nós teremos mais denúncias a respeito do Senhor, tá bom? Então, fica aqui esse esclarecimento. Essa condenação não significa que aquilo que eu estou falando seja mentira, pelo contrário, o juiz, ele deu a sentença dele alegando reveria, por eu não estar lá, por eu não ter comparecido lá, tá certo? E mesmo assim, ainda podemos recorrer. Mas a luta continua. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Forte abraço, vamos em frente.